Nesta sequência de vídeos agora, eu quero mostrar pela Bíblia o que um judeu tentou mostrar aos judeus. Eu sei que o assunto judaísmo na Bíblia e na igreja é muito mal interpretado. Muitas pessoas pensam que Jesus desprezou os judeus. Se você olhar o que disse e o que pensava Martinho Lutero com relação aos judeus, é uma vergonha. E que na verdade, nós deveríamos quase que, entre aspas, pedir perdão aos judeus por tudo que Martinho Lutero disse, e nós nunca desdizemos o que ele falou. Os cristãos ainda têm essa reminiscência desses ensinamentos de Lutero com relação aos judeus. Lutero chegava a dizer que os judeus deveriam ser rechaçados, até mortos, que não deveriam ter emprego, que não deveriam ser acolhidos porque eles eram o povo que matou Jesus. Olha que ensinamento mais errado. Muitos judeus hoje pensam que os evangélicos não gostam dos judeus porque pensam que todo evangélico pensa como Martinho Lutero pensava. E Martinho Lutero estava completamente errado com relação aos judeus. Lembrando, Jesus era judeu, o apóstolo Paulo, judeu, Pedro, judeu. Todos os apóstolos, judeus. Os discípulos, em sua enorme maioria, judeus. Então, a Bíblia fala coisas maravilhosas com relação aos judeus. A igreja não substituiu Israel, a igreja não está no lugar de Israel. Nós não estamos agora usufruindo de bênçãos que foram negadas a Israel. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que se enquanto os judeus estão meio na sonolência, nós estamos sendo abençoados, imaginem o que acontecerá quando os judeus se despertarem. Os judeus ainda são fruto e alvo das boas promessas de Deus. E o autor aos Hebreus, tentando mostrar para os judeus, então, o prisma real de o que é o Evangelho, e que o Evangelho não está para atacar os judeus, e que, portanto, os judeus não precisam atacar o Evangelho, porque não somos inimigos. Evangélico não é inimigo do judeu, e judeu não deve ser inimigo de evangélicos. Pelo contrário, eu amo os judeus, amo Israel, eu ainda vou morar em Israel, e se for para morrer, quero morrer em Israel. Hoje, se eu pudesse, se eu tivesse idade, eu até entraria no exército de Israel, pegaria em armas por Israel. E o autor aos Hebreus, então, escrevendo e tentando explicar para os judeus o que é realmente essa nova aliança, o que aconteceu com a vinda de Jesus, que muitos judeus não aceitaram e até hoje não aceitam, mas ele coloca com respeito, com muito amor aos judeus, sendo o autor um judeu, ele mostra, então, algumas coisas que veremos brevemente, sem entrar em muitos detalhes, porque os vídeos são curtos, mas olharemos o que diz a Bíblia com relação aos judeus e para os judeus. O autor aos Hebreus, o autor do livro aos Hebreus, era um judeu. E ele escreve, logo no começo do livro, a respeito da pessoa de Jesus. Então essa pessoa aceitava Jesus como o Mashiach. Muitos judeus hoje aceitam Jesus como Messias. Muitos judeus, naquela época e hoje, aceitaram Jesus como verdadeiramente o Messias. Todas as credenciais de Jesus, históricas, familiares, genealógicas, mostram que Jesus realmente é o Messias. Onde ele nasceu, o cumprimento das profecias nos detalhes da vida de Jesus. Se olharmos todas as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias, só existe uma pessoa que nasceu até agora, de todos os seres humanos que já nasceram, só existe uma pessoa que cumpre todos os detalhes e requisitos das antigas profecias com relação à vinda do Messias. E esta única pessoa é Jesus Cristo. Nenhum outro. Uma profecia poderia caber numa pessoa, outra profecia poderia caber noutra pessoa. Agora, as profecias, no seu todo, convergirem para uma pessoa só,
e convergindo para essa pessoa, apontam para Jesus Cristo. E o autor aos Hebreus diz o seguinte, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter sido feita a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha o que o autor aos Hebreus diz a respeito de Jesus. Que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, o judeu nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Mas quando Jesus encarnou-se, ele foi a expressão exata, não física, mas a expressão da pessoa, da personalidade, do caráter, da índole de Deus. Jesus é a manifestação, a expressão exata desse Deus. E ainda o autor diz nesse mesmo texto que, colocando Jesus em comparação aos anjos, pode-se constatar que ele não tem nada a ver com a natureza dos anjos, no sentido de que ele é muito superior aos anjos. Ou seja, Jesus não é um super-anjo. Jesus não é um arcanjo, como diz a Igreja Adventista. Jesus não é um anjo. No próprio capítulo 1 de Hebreus, chega a dizer que a nenhum anjo foi dito, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, se a nenhum anjo foi dito isso, mas foi dito a Jesus, então Jesus não é anjo. A Bíblia diz, um judeu escreveu aos judeus, dizendo, Jesus é a expressão exata de Deus, Jesus é a manifestação gloriosa desse Deus, Jesus é o co-criador e o mantenedor da criação, e Jesus é superior a todos os anjos, porque ele não é um anjo, ele é maior do que toda a criação de Deus. Este é Jesus.